Boa. Pode fechar aquela porta ali. Obrigado, Bruno. Valeu, Bruno. Teu café. Se você tiver coisas para editar ali, publicar as aulas, os podcasts antigos, revisar alguma coisa, é o moment. Dormir, não EVA. Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre... O que te move, o que te dá tesão. Depende de como é que você quer começar ele. Vamos nessa. Gostei disso, o que te move. Bora. Bora. Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje o tema que nós vamos abordar é o que te move, no sentido de o que te motiva, o que te dá tesão, o que te faz sair da cama. Vamos nessa, vamos falar sobre isso, o que te move, episódio de hoje. Para esse episódio, eu convido o nosso queridíssimo careca brilhante aqui, o Vilmar Duarte, o arquiteto das construções e das desconstruções, né? Bora lá, Vilma, escola na banca. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar exatamente sobre isso. O que te move, o que te faz feliz. É isso, é a vida. E é bonita, Ah, gostei desse... estamos aqui num clima... Quando a gente aprender a editar direito o podcast, aí nós vamos colocar essas trilhas sonoras, essas pegadinhas. Ué. Bom, galerinha, estamos aqui já perto da... Se eu não me engano, já publicamos 70 episódios. Então, estamos nos aproximando aí da casa dos 100 episódios publicados. Mais 30 a gente chega lá. Lembre-se que nós estamos em todos os aplicativos, em todos os streams de áudio e no canal do YouTube. Tanto no meu canal, no canal do Malaquini Dias, quanto no canal do Vilmar Duarte, tá? Então, procura lá. Quero comemorar também aqui que passamos dos 1.100 inscritos no canal. Uau, parabéns. Muito legal. O meu chegou a 100. Chegou. É lógico, estamos começando nesse mundo, mas assim, toda semana tem vídeos relacionados à alta performance, meditação, também tem conteúdo de prática para você treinar e aprender a respirar, a meditar. E no canal do Vilmar Duarte também, bastante coisas para você aprender a se realizar, a performar melhor no trabalho e tudo mais. Então assine, ative o sininho e bora usar essa ferramenta incrível, tanto o YouTube quanto os mecanismos de áudio para você aprender, né? Vamos embora. É isso aí. E agora, o que te move? O que te move? Tem uma coisa muito legal. Nós já gravamos um podcast sobre motivação, mas agora a sacada é outra. É tipo, o que te move? O que te faz feliz? O que te inspira? Hoje eu publiquei um story no meu Insta falando o seguinte, a seguinte enquete, tem um pouco a ver com isso. Uma das maneiras de você ter saúde mental, de você se manter feliz, é você ter a habilidade de usar a memória a seu favor. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte, imagine você, todos os dias você toma um monte de decisões. Várias dessas decisões serão assertivas e várias serão equivocadas. Quanto maior for a sua habilidade de deixar para trás as decisões equivocadas, ou seja, de você não ficar apegado, né, a um sentimento de culpa, melhora a sua saúde mental. Tanto que tem uma frase do Nietzsche que diz assim, como é que é? A felicidade está no esquecimento, ou seja... Deturpei toda a frase aqui. Mas em suma é isso. Muito boa. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, ele diz que para você conseguir felicidade, você tem que estar no momento presente. Para você estar no momento presente, você tem que esquecer as coisas, não pode estar apegado no seu passado. É claro que se você ficar pensando assim, mas o passado ele me serve como base para não errar de novo. Sim, mas tem dois tipos de memória principais. A memória afetiva positiva, aquela memória que você lembra e, nossa, que saudade disso. E a memória negativa, a memória ruim, que é a culpa. É claro que não é para você também, o que eu quero dizer é xingar alguém, cometer um crime, alguma coisa, deitar e dormir. Eu consigo, como os psicopatas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, imagine você performando, toma uma decisão, toma aquela decisão errada e aquela decisão vai ficar como um martírio, te atrapalhando. Lendo o livro do Feder, lendo o livro do Guga,
E aprendendo um pouco mais sobre tênis, que eu me dediquei para aprender esse ano, eu descobri o seguinte, que um dos melhores jogadores do mundo, que é o Nadal, ele tem uma habilidade, e não sou eu que estou dizendo isso, no próprio livro, nas histórias, os comentaristas, todos trazem essa capacidade dele. Quando ele erra um ponto, quando ele perde algo muito feio, ele tem a capacidade de já deixar para trás, esquecer aquele ponto e focar no ponto atual. O Guga, no livro dele, diz muito isso sobre o Nadal, que é um dos poucos tenistas que tem essa habilidade. Nos esportes, então, se você tomou uma decisão errada e aquilo fica com você, seja no futebol, os 90 minutos do jogo, se passou errado, que errou o pênalti, ou no tênis, que você cometeu dupla falta numa empresa, você contratou a pessoa errada ou demitiu a pessoa errada, se aquilo for ficar te acompanhando, aquilo vai virar uma culpa que só vai atrapalhar na sua performance. Então, a memória, ela tem que ser usada nesse sentido. O que te move? Bom, o que te move para você ser mais feliz, você tem que trabalhar as memórias positivas dos históricos de sucesso. Mas eu vou deixar o Vilmar falar um pouquinho. Pô, é bem lembrado disso. Ainda quando você falou de tênis, me lembrei da história do... que a gente não sabe se é verdade, tá no filme, do King Richard, do pai da Celina e da Venus. Aí a Venus ela vai participar do primeiro campeonato dela, ela fica em segundo lugar. Mas ela nunca tinha participado de um campeonato. Aí ela vai lá e dá um pau em todo mundo e fica em segundo lugar. E ela sai arrasada. Na final, né? Ela perde a final. Perde a final. Então, quando ela perdeu a final, ela estava arrasada, ela não sabia o que ela iria fazer da vida dela, estava chorando no vestiário. Aí o pessoal, vamos embora, não adianta ficar aqui. E a hora que ela sai, aquela multidão de pessoas que reconheceram o trabalho que ela fez por ter chegado lá. Ela não errou, ela não fez nada de errado. Só que tinha alguém que era melhor que ela. Ali é um campeonato. Mas quando você erra de bobeira, que talvez ela tenha errado quando ela não administrou as emoções inicialmente, logo depois de um episódio que a que ganhou, ela usou disso de pretexto. Então, ela teve que dar a volta por cima, mas ali naquele momento ela não teve a inteligência emocional para administrar. E não é fácil, realmente não é fácil. Você deixar de lado, esquecer. E usar essa memória ruim também como aprendizado. O que você fez de errado? Por que você errou? Aí você vai lá e corrige, mas não fica remoendo. Você disse bem, não adianta ficar remoendo. É uma energia jogada fora, né? Se você levar isso para o lado dos relacionamentos afetivos, namoros, casamentos, amizade, se você levar para o lado dos relacionamentos afetivos, principalmente em relacionamentos afetivos em que há uma troca por um período prolongado, por exemplo, namorou por tanto tempo, casou por tanto tempo, noivou por tanto tempo. As pessoas terminam o relacionamento e elas demoram muito tempo remoendo aquelas lembranças das coisas ruins que levaram à separação. Mas esqueceram que, no meu caso, por exemplo, eu tive um relacionamento que durou 13 anos. Eu posso ficar focado nos últimos meses que realmente foram os meses que deram o estopim da separação e do divórcio, e posso me lembrar só das coisas chatas e ruins que aconteceram no momento do divórcio e tudo, e isso vai ficar me remoendo. Ou eu posso colocar minha energia nas lembranças boas. Afinal de contas, eu fiquei mais de 10 anos com a pessoa porque tinham muitas coisas boas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que principalmente em relacionamentos afetivos, isso fica mais marcante, que você consegue perceber que se você consegue se livrar logo das memórias ruins e seguir a vida para frente, pensando, cara, a vida segue, eu vou conhecer outra pessoa, ou não, depende da fase da vida que você tá, mas a vida segue, sabe como? Deixar o sentimento de culpa para trás. Tá, ou vai lá e se é culpado, tem que resolver, resolve, pede desculpa, paga a dívida, faz caridade, dá um jeito, mas se livra dessa memória ruim, porque ela vai atrapalhar a sua performance. Total, e você falou, o mote hoje é o que te move, né? O que te dá tesão. E se você ficar pegado a esse tipo de memória, isso não te ajuda a se mover. É o freio de mão puxado, é a âncora jogada. Você não consegue dar um passo para frente. E você se livrando disso é mais fácil, a caminhada fica mais fácil. E você colocou uma outra coisa interessante. Eu acabei o relacionamento, aí eu preciso de outra pessoa. Não. E você falou, talvez não, mas por quê? Mas você não precisa de ninguém. É aquela máxima, né, de a felicidade, você precisa de estar alguém para ser feliz, estar com alguém para ser feliz.
Você precisa de estar empregado para ser feliz? Ou felicidade pode partir de uma decisão sua? Eu decido estar feliz. Ah, mas tem um monte de coisa faltando e vai faltar sempre. Você pode ser miliardário, você pode ter muito dinheiro, ter comprado tudo e vai faltar alguma coisa na tua vida. Ou você não tem aquele cabinho novo que saiu que tem um encapsulamento ali de metal, ou porque você não tem a mesma câmera que é utilizado num outro estúdio, ou porque você não tem o shape da outra pessoa. Então você não pode ficar dependendo de comparações, não pode ficar dependendo de ter alguém do seu lado para você ser feliz e você tomar a decisão para ser feliz. Aí sim você se move adiante, né? Isso é super difícil, né? Parece fácil. Gostei, viu, Marco? Incrível. Parece fácil, mas é super difícil você perceber que... Eu me lembro do professor Jóris Marengo falando sobre isso. Eu aprendi numa palestra que eu fiz com ele. Ele disse o seguinte: toda vez que você diz que você está triste porque alguém te disse algo que você não gostou, ou você está triste porque a pessoa terminou o relacionamento com você, ou você está triste por causa de que uma pessoa, pelo fator de alguém ter interferido na sua vida, você está dando poder para essa pessoa. Uhum. Você está chegando para essa pessoa e está dizendo assim: Tó, você tem o poder de decidir se eu fico feliz ou triste. Você tem o poder sobre a minha vida. Tanto para coisa negativa, você dizer, eu tô triste porque fulano me disse um desaforo, eu tô triste porque tal pessoa não quer mais me ver, eu tô triste porque a pessoa terminou comigo. Quanto para felicidade. Nossa, como você tá feliz? Eu tô feliz porque tal pessoa falou comigo, me respondeu uma mensagem, me mandou um coraçãozinho, um foguinho no WhatsApp, no Insta. Então para você ser feliz, você depende de coisas externas. Sim, nós dependemos de coisas externas, mas o que eu vi o Marta dizendo que foi incrível e o que eu quero concluir é o seguinte: você tem que tomar uma decisão de que você se basta. Agora, isso é difícil, pacas. Por quê? Se você se bastar, qualquer outra pessoa que for estar com você, ela vai acrescentar, e se ela não acrescentar, você se basta. Você fala, cara, tchau, não tenho por que eu ficar continuando convivendo com você, sendo que você não está acrescentando, não está agregando. É puro autoconhecimento, autoestima, autovalorização. Mas lembrando que essa cultura pelo eu também, ela não pode ser exacerbada, ela precisa ser bem trabalhada, porque apesar desse poder enorme que você tem e que você geralmente atribui a outra pessoa, não pode te cegar, não pode te querer, te fazer achar que você é superior a qualquer outra pessoa. Não estamos falando disso. A ideia é você não colocar o fator emocional nas mãos de outra pessoa, de outras coisas. Né? Vamos colocar numa outra moeda, que seria assim: você assumir a responsabilidade pela sua felicidade, você assumir a responsabilidade pela sua saúde, você assumir a responsabilidade pela sua saúde econômica, pela sua estabilidade econômica, e você assumir a responsabilidade por estar morando onde você está, por estar exatamente como você está. Então, é como se você parasse diante de um espelho, um baita exercício para fazer, olhe no espelho, e aí, olhando no espelho, você pergunta assim: quem é o responsável pelo quanto você ganha de resultado econômico todo mês? É aquele cara que está no espelho. Quem é o responsável pelo esse shape, pelo corpo que você tem? É aquele cara que está no espelho. Porque as pessoas, elas têm essa facilidade de colocar a culpa nos outros. Então a culpa é dos impostos, a culpa é do governo, a culpa é da minha família, a culpa é do meu namorado que fica comprando chocolate, a culpa é, sabe? Vai colocando culpa em tudo. Em vez de falar assim, não, cara, eu tô fora de forma porque eu não tenho disciplina para treinar, ou porque eu não tô com esse foco na minha vida agora. Ou assim, eu tô ganhando menos do que eu ganharia, a culpa é minha, não é do governo, não é de ninguém. Tá, é claro que, dependendo do país, o governo, a época econômica, é claro que isso interfere, não vou dizer que não. Mas toda hora você colocar a culpa em alguém é uma boa desculpa para você não assumir a sua responsabilidade, né? Total, total. É sua responsabilidade o seu sucesso. E se você não está feliz com alguma coisa, se é para te mover para frente, você tem que achar alguma coisa que te faça feliz.
ou parar de reclamar. Só aí você já destrava o freio de mão, você te recolhe a âncora. Se você ficar reclamando, isso gera mais arrastro, né? Você não consegue avançar mesmo. Cara, então seria assim, vamos dar uma tijolada agora aqui. Ah, mas pô, o podcast é sobre o que te move, como é que você faz para ter tesão pelas coisas e tudo. E em quase 20 anos dando aula, o que eu percebo? Raras são as pessoas que sabem aquilo que elas gostam de fazer. Aquilo que realmente faz a pessoa se sentir feliz. São raras as pessoas. Então, o que você pode fazer? Pega uma folha e divide no meio. E aí, de um lado, você escreve, põe um sinal de positivo, do outro lado, negativo. E aí você escreve quais são as coisas que, quando você faz, você se sente bem, se sente feliz, se sente realizado. Então, coloca lá, no meu caso, por exemplo, surfar, faz eu me sentir realizado. Ok, estar na praia, faz eu me sentir realizado. Andar de skate com meu filho, faz eu me sentir realizado. Dar aulas, para mim, dar aulas me faz sentir realizado. Legal. E aí, do outro lado, as coisas que você não se sente realizado fazendo. Por exemplo, fazer reuniões. Não me sinto realizado fazendo reuniões. Tá? Então você vai anotando várias coisas que você não se sente realizado. Participar de reunião do colégio, reunião de condomínio. São as piores, né? As coisas. E aí você olha e percebe quantas coisas positivas, quantas coisas negativas. Tá bom. Pode fazer uma lista, não se preocupe com quantidade. Põe lá 10 itens, 15 itens. E aí avalia. Do lado positivo, quantas dessas você faz por dia? E do lado negativo, quantas você faz por dia? Porque se você estiver atuando muito mais na coluna do que não te realiza nas 24 horas do dia, acenda uma luz vermelha, ou pelo menos uma luz amarela, uma luz de atenção. Talvez nessa fase da vida, você precise fazer mais coisas do que você não gosta. Sim, existem fases na vida que você tem que fazer mais coisas que você não gosta. Mas talvez você esteja fazendo um monte de coisa que você não gosta simplesmente porque você não se organizou. Simplesmente porque você está, como diria o Zeca Pagodinho, numa péssima interpretação daquela máxima que é Carpe Diem, né? O Zeca Pagodinho que colocou ali, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não era bem isso que Carpe Diem significa, né? Mas assim, eu penso muito nisso. Cara, eu tenho 24 horas no dia. Por que eu tô usando tantas horas para fazer coisas que não me realizam? Vou repetir, vou frisar. Existem fases na vida que você tem que vai precisar mais tempo. Mas com certeza, se você se organizar, você consegue acrescentar uma coisa que te realiza. Depois 2. Depois 3. Depois meio a meio. E assim você vai melhorando. E tem a questão da preparação. Aqui você não vai encontrar uma pílula mágica. Aqui são um monte de dicas, cada um tem a sua vivência, tem a sua realidade. Se a gente estivesse conversando numa roda maior, as pessoas iam estar debatendo aqui quem tem a vida mais negativa, quem é pior, enfim. Né? Porque tem um duelo aí, né? E quem é pior ganha. Tem as pessoas que adoram a filosofia de tudo tá ruim, do pessimismo, de tudo tá piorando. Tem essas pessoas. E você precisa se preparar. Se você quer sair do ponto A para o ponto B, não adianta você só ir. Às vezes, na jornada, falta sapato, falta um tênis, falta energia, falta comida, falta água. Então, você precisa se preparar. E eu pensando aqui com meus botões, se você trabalha para alguém, é importante que você deixe essa mentalidade que você trabalha para alguém e assuma a responsabilidade da sua vida, mesmo que você seja empregado de alguém. Isso não importa. O que você está fazendo? Você é um grande empresário do que você disse ainda há pouco, do seu tempo. Você vende o seu tempo a troco, não importa de quanto que você fez o acordo, mas você fez um acordo e aquele tempo vale uma quantidade de dinheiro. Agora, se você quer mais dinheiro, você precisa valorizar o seu tempo. Então, você consegue produzir mais, você consegue ser mais efetivo, você é empresário do seu tempo. Você vendeu para alguém que está fazendo um lucro maior para ele ali, né? Ou para pagar outros funcionários, enfim. Agora, você está fazendo o que você faz arrastado, você precisa dar uma revisada. Só que não adianta só pedir as contas do emprego e tentar bater na porta de outro. O ideal é você se preparar, você fazer um curso, você aprender alguma habilidade nova que o mercado esteja necessitando, e aí sim você faz a mudança, né? Cara, tem duas coisas que estão na minha cabeça aqui.
Vou lançar para não esquecer. Uma é Steve Jobs e a outra é o Cortella. Aí você me lembra, mas é que eu não quero perder o fio do que você falou. O Vilmar comentou algo muito legal. Não tem não tem uma fórmula mágica. Mas existem, sim, dicas valiosas, tá? Tal como eu verdadeiramente tenho a fé de que o sucesso é treinável, eu acredito que a felicidade também é treinável. Como assim, Malaquino? Explica melhor. Bom, primeiro, verifique quais são os livros que você está lendo. Esses livros que você está lendo, eles são livros que te estimulam a felicidade, que te estimulam a ver o mundo de forma mais positiva. São livros que te mostram como o ser humano ele é incrível, que ele inventa coisas fantásticas, que ele consegue curar doenças, que ele... Ou você está lendo livros que só criticam, que só põem ponto pessimista. E as séries que você está assistindo? E os filmes que você está assistindo? E as pessoas que você está convivendo? A bolha que você está convivendo? Porque se você convive com pessoas pessimistas, se os livros que você está tradicionalmente lendo são livros que apontam sempre os pontos mais negativos, uma filosofia mais negativa, mais focada no negativo, é óbvio que você está programando o seu cérebro para todos os dias encontrar problemas, reclamações, e você vai ficando cada vez mais rabugento, cada vez com menos tesão de viver, ou seja, cada vez menos vontade de viver. É isso. E o contrário, como é que eu mudo? Cara, escolha livros que te tragam felicidade, que te empolguem, que mostrem o lado legal do ser humano. Todo ser humano tem um lado ruim, todo ser humano tem um lado ruim. É claro, as filosofias mais antigas, oriundas do Oriente, já trabalhavam isso, o bem e o mal, o yin, yang e assim por diante. Se tinha um cara que era do bem, tinha o demônio que era do mal. E nós temos isso dentro de nós. O que eu estou querendo dizer é, cara, quem você vai alimentar? Quem é que você está a fim de alimentar? Eu estou a fim de alimentar a pessoa do bem, a pessoa feliz, a pessoa que olha, acorda de manhã e fala, caralho, o mundo é um tesão, a vida é um tesão. Uau, que massa! Ontem eu tomei um sorvete com meu filho, um sorvete de milho, com meu filho, é de milho, não precisava nem ser nada. Você tem que ficar feliz. Agora, é claro que a vida tem um lado ruim, o lado dark. Óbvio, lógico, até porque senão não teria como você perceber como as coisas são boas. Você ia crescer para quê se já fosse tudo 100%? Mas não tem pílula, mas é treinável. Treinável. E isso está em várias teorias hoje da neurociência. As pessoas que mais estudam o cérebro, que estudam a estrutura neuronal, elas já comprovaram que sim, a psicologia, não psicologia da felicidade no sentido de você ficar fazendo afirmações positivas, não, isso aí é balela, mas de você começar a treinar o seu cérebro para enxergar as coisas boas que acontecem, apesar das coisas ruins. É aquela coisa de você querer comprar um carro novo. Você vai lá, namora o carro novo, você escolhe a cor e tal. Você anda na rua, você só vê aquele carro. Todos os outros somem. E se você programa a sua mente para ver coisas positivas, todo o resto some. Vai estar lá. Existem ainda. O trânsito está gigante, cada vez maior, e não é só daquele carro, né? E se você olhar para o lado negativo, é só aquilo que você vai ver. Você não consegue enxergar nada de positivo na vida, né? O Vilmar é pai, eu sou pai, e essa experiência que você falou do carro aconteceu, tenho certeza que aconteceu quando a Val, para quem não sabe, é a excelentíssima aqui do Vilms, e quando a Val estava grávida, o que você via na rua? Um monte de grávidas. Um monte de mulheres grávidas, porque no teu foco é aquele. Lá, quando a mãe do Kalani estava grávida, eu via, parecia que todo mundo estava grávido. 7 bilhões de pessoas. Até os homens. Exato. Então é interessante perceber como você vai programar no seu cérebro para ele enxergar as coisas. Então, quando você começa a programar o seu cérebro para ver o lado bom, a felicidade, probabilidades, parcerias, é isso que você vai enxergar. Mas eu tinha dito 2 pessoas. Uma delas é o Cortella. E o Cortella tem algo muito legal que ele diz assim, essa frase não é minha, tá? Eu peguei do Cortella. Ele diz assim, todo pessimista é vagabundo. E eu escutei isso e falei, caracas, isso é pesado, hein? E aí, claro, fui atrás. Porque uma frase solta não diz nada. E eu achei o vídeo em que ele explica. Todo pessimista é vagabundo. Por quê? Porque é muito mais fácil você reclamar, você dizer que não tem jeito, que é culpa dos outros, do que você falar assim, tá ruim, o que eu vou fazer para melhorar?
A pessoa que ela é otimista, ela vê que tá ruim, ela vê que tem um problema, mas ela dá um jeito de achar uma solução. E eu achei incrível. Então, todo pessimista é vagabundo. Obrigado, Cortella. Isso sacudiu e bem massa. E o outro que eu tinha citado, Steve Jobs. Steve Jobs tinha uma máxima que, claro, ficou registrada, talvez seja um folclore, uma lenda urbana, mas consta que ele tinha uma máxima que era: se você 4 dias seguidos acordasse, olhasse no espelho, e aí você se perguntava, o que eu estou indo fazer hoje, eu amo fazer? Eu quero fazer isso pelo resto da vida, ou até esse projeto terminar? Se você respondesse as 4 vezes que sim, continua. Se respondesse que não, uma das vezes já seria o suficiente para abalar, para você repensar. E se todo dia você acorda, olha no espelho, tá indo pro seu trabalho, tá indo pro seu esporte, tá indo pra sua rotina e fala, cara, não é o que eu quero fazer da vida, coragem, meu amigo. Coragem, corra, mude, você só tem uma oportunidade. Ah, mas e eu acredito em reencarnação. Legal. Quando ela chegar, você faz a tua parte. Mas enquanto você tá nessa oportunidade, melhore o quanto você puder agora. O lance da reencarnação é interessante, porque quem acredita em reencarnação acredita que quando você vem com a memória apagada, zerada. Então você não vai ter essa desculpa de lembrar e ter aprendido. Então é melhor mesmo que acredite você fazer agora, né? Você aprender agora. Quem sabe você volta evoluído. Vilmes, e assim, pergunta pra você agora. O que move o Vilmar? É interessante, né? O que eu estava falando hoje isso nas aulas. Meus alunos falam assim, poxa, mas você não trabalha de sexta-feira? Eu falei, não, sexta-feira é o único dia da semana que eu trabalho. Eu escolhi trabalhar só sexta-feira. Não, mas você não tem nenhuma aula na grade? Então, eu não dou aula. Eu dou aula todos os dias, vários horários. Mas eu trabalho sexta-feira. Então, sexta-feira para mim é um dia mais pesado, onde eu vou fazer planejamentos, eu vou pagar conta em banco, é onde eu me dedico mais à parte burocrática, coisa que eu não gosto de fazer, mas eu preciso. É aquele momento que você faz o planejamento estratégico da empresa. Agora, dar a aula, aquilo me move. Eu gosto de sala cheia. E às vezes não aparece ninguém para dar aula. E eu fico, puxa vida, né? Pô, os alunos não estavam a fim de fazer uma aula hoje? O que aconteceu com os alunos? Enfim. E aí na aula seguinte vem aquele monte de gente. Todo mundo deixa para fazer no mesmo horário. Isso me move bastante. Uma outra coisa que me move é minha filha, minha família. Então isso daí, poxa, eu vendo a minha filha crescer, eu vendo a minha família bem, de saúde, eu falo assim, puxa, isso me dá mais vontade de acordar cada vez mais cedo, de trabalhar cada vez mais para entregar o que eu mais quero, né? Que é essa mudança, essa transformação nas pessoas. A minha família, meus alunos, isso daí para mim assim, já me traz uma felicidade gigantesca. Que massa, né? Muito legal. É difícil responder essa pergunta. O que te move? O que te tira da cama? O que te dá tesão, né? Uau, pra mim, o que me move verdadeiramente, viajar. Viajar me empolga, viajar me motiva. Mas não apenas viajar para sair de férias. Viajar no sentido de perceber o quanto nós estamos presos dos nossos paradigmas e nas nossas bolhas. Cada viagem que eu faço, cada país que eu conheço, cada cultura ou lugar que eu vou para surfar ou para dar palestra e curso, você volta como se o seu cérebro tivesse passado por um upgrade. Isso me move. Então a resposta seria meio que um clichê assim, o que me move é hoje eu conseguir estar um pouquinho melhor do que eu estava ontem. Mas é muito clichê essa resposta. Então, pensando de uma maneira mais, cara, o que me move é viajar no sentido de conseguir extrair, aproveitar a vida. E é por isso que há cerca de 20 anos eu comecei a tomar várias decisões. Não fumar, não beber, não consumir drogas. Careta, né? Esse cara que tá gravando o podcast, né? Mas por quê? Porque hoje, 20 anos depois dessa decisão, um pouco menos, né? Porque algumas coisas eu segui fazendo por um período ainda, eu olho para o meu filho, que está praticamente com 18, 19 anos, e é muito legal ver a diferença do Malachini quando teve o filho e tomou essa decisão, e o Malachini hoje.
O quanto isso me move, o quanto o fato de eu ter passado 20 anos tentando melhorar, aprimorar, estudar mais, cuidar mais do corpo, ser mais saudável, tomar decisões mais... Isso é um tesão. Isso me dá tesão. Agora, pô, Malachini, quer dizer que você acorda com tesão todos os dias e motivado todos os dias? E aí? Óbvio que não. É óbvio que tem os dias em que você não quer sair da cama. Não importa. Tem esses dias, existem. Só que quando você está num trabalho de autossuperação e que você tem um objetivo, você fala assim, pronto, agora deu, agora eu vou levantar. O que eu sinto para que as pessoas tenham uma razão para sair da cama, uma motivação é, cara, revise sua vida. A vida é muito tesão. Se você está muito infeliz, se você está muito pessimista, se você está insatisfeito com tudo, revise sua vida, porque você está fazendo as coisas erradas. Se você está muito infeliz e muito insatisfeito, é porque você está trabalhando no que não te realiza. Você está morando num lugar que não te realiza. Pode ser todas essas coisas ou pode ser uma delas. Você está namorando, saindo, beijando, transando com alguém que não te realiza. Você está estudando o que não te realiza. Por quê? Porque se você estivesse trabalhando no que te realiza, ou estudando o que te realiza, alguma coisa que estivesse fazendo de que você se sentisse melhor, você ia ver que a vida é um tesão. E não importa aquele dia sem motivação. É. Ontem eu estava conversando com um amigo que ele é consultor de mudança de clima organizacional. Ele tem uma área... Ele faz chover dentro da empresa? Praticamente. Faz chover dinheiro, porque ele trabalha na área de vendas. Ele educa as pessoas para vendas, né? Mas ele tem uma percepção organizacional, é bem interessante a vida dele. E ele tem dado consultoria para uma empresa cujo dono é um rapazote de 33 anos. Então o cara já está milionário e ele tem já um patrimônio que ele fala assim, puxa, para mim tá legal, já sou respeitado. O cara já estava se achando, né? E ele falou assim, você já viajou para fora? Não. Você tem ideia como é que é a vida de um milionário? Ah, não é igual eu vivo? Não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência. Você vai viajar para qualquer país, né? E ele foi para Cancún. Foi lá para Cancún, aí voltou, ele falou assim, nossa, que legal. E ele foi para um resort all inclusive, ele nem foi para andar nas ruas, nem nada. Então tinha tudo ali à vontade para ele. E aí ele falou assim, puxa, toda hora que o cara me trazia uma cerveja que estava incluído, eu tinha que dar $1 para ele. Eu pedi um refrigerante, eu tinha que dar $1 para ele. É cincão. É R$5. La propina. La propina, né? E aí quando você paga, dá a gorjeta, você está dando em dólar. E a pessoa que recebe, ele está trabalhando ali e tal, mas se você não desse, porque está tudo incluído, e se você fosse comprar aqui a mesma cerveja, você não teve aquela experiência do lugar, você não vivenciou aquele lugar. O cara voltou com a cabeça aberta, bem o que você falou, viajar abre mesmo a mente, você aprende outras coisas, e tem aquela máxima, né? O paladar não retrocede, né? E aí dali você quer mais. E aí isso é como se fosse uma escada que é colocada à sua frente para você transpor alguma coisa que você nem enxergava que tinha. Vilmes, essa história me deu uma faísca aqui, um insight no seguinte sentido. Muitas pessoas elas ficam tão apegadas a um objetivo. Então vamos dar um exemplo de um atleta. O atleta está lá treinando para ser o melhor do mundo nas Olimpíadas, para ganhar a medalha de ouro olímpica na ginástica. Vamos dar o exemplo aí do Diego Hipólito, que foi para 3 Olimpíadas e as 2 primeiras que ele foi como o melhor do mundo, mas não conseguiu o ouro, e só na terceira ele conseguiu o feito, né? Então, assim, quão difícil também é você ter um objetivo muito claro, chegar no objetivo. E agora? E a vida agora? Agora que eu já cheguei lá. Já cheguei. E agora? Então tem esse lado dark também, de você ter uma coisa, uma ideia muito fixa, que é irado. Eu acho que todas as pessoas tinham que ter uma ideia fixa de tipo, para ter uma disciplina, para ter uma coerência diária, para ter... Só que depois, por que você tem um atleta? Porque no mundo dos esportes é mais fácil ver isso. Você vê lá, o cara alcançou aquele objetivo,
aí ele se aposenta ou para de praticar o esporte, e aí a pessoa fica fora de forma, começa a ter problemas emocionais, problemas psicológicos, envolve com droga, várias coisas. Porque também é muito difícil você ter passado uma vida inteira sabendo para que acordar e depois não ter mais o porquê acordar. Caracas, isso é uma tijolada, hein? Por isso que é importante você se preparar, né? Depois que eu me aposentar, eu vou fazer o quê? Eu quero me aposentar? Vou me aposentar dessa área. Eu vou fazer, porque o esporte tem uma vida, dependendo do esporte, tem uma vida mais curta, né? Tem fisiculturistas aí competindo com 60 anos. Sim. E competindo com rapazes de 20, né? E se você se planeja para depois, o que você vai fazer, né? Eu sempre brinco, aos 120 anos eu quero estar jogando tênis. Talvez aos 100 eu vou aprender, porque eu não sei. Então, quando eu chegar nos 100 anos, aí eu falo, agora eu vou entrar numa escola de tênis, eu vou aprender a jogar tênis. Mas até lá eu tenho muita coisa para realizar, né? Sim. Se um atleta ele não tem o que fazer depois, ele tem que planejar. Muitos atletas se dão bem, o Ronaldo, que ele, por exemplo, né, que ele falou, vou ser empresário, eu vou investir meu dinheiro e tal, né? O Neymar, ele está nessa trilha, né? Ele tem vários empreendimentos, ele não fica só ali atrelado ao esporte, porque ele sabe que vai ter uma vida curta, ele não vai durar muito, né? Mas assim, nós já gravamos um podcast sobre as 21 lições para o século XXI e o Sapiens, do Harari, Yuval Harari. E ele, nessa trilogia que ele construiu, que tem o Homo Deus no meio do caminho, que a gente ainda vai gravar sobre esse livro, mas o Harari ele traz algo que cada vez mais nós vamos viver um pouco mais. Não que a medicina tenha feito algo para que a gente viva mais, simplesmente a medicina está fazendo com que a gente morra menos. Ou seja, remédios para que matavam, doenças que matavam, agora tem remédio que não mata, vacinas que ajudam a viver mais e assim por diante, né? Então, cada vez mais o ser humano ele vai ter que entender que ele vai precisar mudar de profissão 3 ou 4 vezes ao longo de uma vida, já que ele não vai mais ter uma vida útil só de 60 anos, ele vai ter de 80, daqui a pouco de 100. E também ele vai ter que aprender a construir objetivos e projetos, 3, 4, 5 objetivos ao longo de uma vida. Ganhar a medalha de ouro, ok, agora eu vou ser o melhor treinador daquela área, agora eu vou escrever um livro, agora eu vou aprender a tal música, agora eu vou fazer o mundo pelo ponto de vista de tal coisa. Então, assim, a grande sacada vem de novo com as memórias. Ok, desapega agora, já foi aquilo. Fica com uma memória boa, uma saudade e toca pra frente porque a vida continua. Então, a gente tem que entender que o que te move hoje, você também tem que pensar, cara, eu vou me dedicar tanto, eu vou ser tão fora da curva, eu vou sair da zona de conforto, eu vou fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo para chegar lá sem desistir, mas eu tenho que saber que quando eu chegar lá, isso não é o que eu verdadeiramente estou buscando, porque quando eu chegar lá, eu vou construir um baita histórico de sucesso, eu vou me realizar, mas e depois? Então, tem que saber que o que te move hoje não necessariamente vai ser o que te move daqui 10 anos, nem daqui 20. E talvez a nossa maior deficiência seja planejamento de longo prazo. Por isso que as pessoas vão à falência, por isso que as pessoas... Planejamento de longo prazo. Como minha avó me dizia, pai rico, filho nobre, neto pobre. E aí tem uma outra uma interpretação disso que é: tempos difíceis constroem homens fortes. Homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis constroem homens fracos. E aí começa todo o processo de novo. Então, o que te move? Tem que pensar nisso. Se você tá com a mesma pulga atrás da orelha que nós aqui, se você tá na dúvida do que te move, comece a treinar meditação. Comece a separar um tempo do seu dia para se perguntar, cara, o que me realiza? Eu estou numa fase da vida que nada me realiza. Então, usa as memórias boas. Há 5 anos, há 10 anos, quando você era criança, o que te realizava? Qual era o seu sonho? O que você queria fazer da vida? Por que não quer mais? Ou por que não fez ainda? Né? E por que não separa?
Por que não pede as contas? Por que não muda de cidade? Por que não ficou milionário? É, isso aí. Ou por que não foi morar no meio do mato, numa comunidade, já que era o que você acha que vai te trazer felicidade? Assim vai, né? É top. Boa. Vilmes, é isso? É isso. Então vamos finalizar. Nós estamos com a proposta de fazer os podcasts de 30 a 40 minutos. Como eu comentei no início, já são perto de 70 episódios gravados. Então, no canal do YouTube menos, que nós começamos só com a parte do áudio. Depois acrescentamos a parte do vídeo também. Lembre-se, siga o canal Malachini Dias, siga o canal Vilmar Duarte, siga a gente nas redes sociais, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você pensa, cara, isso é para aquela pessoa. Ou pega um conteúdo que você aprendeu e já conta para alguém, porque a melhor maneira de aprender ainda é ensinar. Ótimo. Top. Valeu, Vilmes. Valeu. Mais um pra conta. Valeu, galera.